A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Capítulo 2. Os cavaleiros que acabavam de apear-se eram 2 belos e elegantes mancebos que chegavam da vila de Campos. Do modo familiar, por que foram entrando, logo se depreendia que era gente da casa. De feito, um era Leôncio, marido de Malvina, e outro Henrique, irmão da mesma. Antes de irmos adiante, forçoso nos é travar conhecimento mais íntimo com os 2 jovens cavaleiros. Leôncio era filho único do rico e magnífico comendador Almeida, proprietário da bela e suntuosa fazenda em que nos achamos. O comendador, já bastante idoso e cheio de enfermidades, depois do casamento do seu filho, que tivera lugar 1 ano antes da época em que começa essa história, havia-lhe abandonado a administração e usufruto da fazenda, e vivia na corte, onde procurava alívio ou distração aos achaques que o atormentavam. Leôncio achara desde a infância, nas larguezas e facilidades de seus pais, amplos meios de corromper o coração e extraviar a inteligência. Mau aluno e criança incorrigível, turbulento e insubordinado, andou de colégio em colégio e passou como gato por brasas por cima de todos os preparatórios, cujos exames todavia sempre salvara a sombra do patronato. Os mestres não se atreviam a dar ao nobre e munífico comendador o desgosto de ver seu filho reprovado. Matriculado na escola de medicina logo no 1º ano, enjoou-se daquela disciplina e, como seus pais não sabiam contrariá-lo, foi-se para Olinda, a fim de frequentar o curso jurídico. Ali, depois de ter dissipado não pequena porção da fortuna paterna na satisfação de todos os seus vícios e loucas fantasias, tomou tédio também aos estudos jurídicos e ficou entendendo que só na Europa poderia desenvolver dignamente a sua inteligência e saciar a sua sede de saber em puros e abundantes mananciais. Assim, escreveu ao seu pai, que deu-lhe crédito e o enviou a Paris, donde esperava vê-lo voltar feito um novo Humboldt. Instalado naquele vasto pandemônio de luxo e dos prazeres, Leôncio raras vezes, e só por desafio, ia ouvir as eloquentes preleções dos exímios professores da época, e nem tampouco era visto nos museus, institutos e bibliotecas. Em compensação, era assíduo frequentador do Jardim Mabille, assim como de todos os cafés e teatros mais em voga, e tornara-se um dos mais afamados e elegantes leões dos boulevares. No fim de alguns anos, ora de residência em Paris, ora de giros recreativos pelas águas e pelas principais capitais da Europa, tinha ele tão copiosa e desapiedadamente sangrado a bolsa paterna, que o comendador, a despeito de toda a sua condescendência e ternura para com seu único e querido filho, viu-se na necessidade de revocá-lo à sombra dos pátrios lares, a fim de evitar uma completa ruína. Mas mesmo assim, para não magoá-lo, colhendo-lhe súbita e rudemente as rédeas na carreira dos desvarios e dissipações, assentou de atraí-lo suavemente, acenando-lhe com a perspectiva de um rico e vantajosíssimo casamento. Leôncio pegou na isca e voltou à pátria um perfeito dandy, gentil e elegante como ninguém, trazendo de suas viagens, em vez de conhecimentos e experiência, enorme dose de fatuidade e petulância, e um tão perfeito traquejo da alta sociedade que o tomaríeis por um príncipe. Mas o pior era que se trazia o cérebro vazio, voltava com a alma corrompida e o coração estragado por hábitos de devassidão e libertinagem. Alguns bons e generosos instintos de que o dotara a natureza haviam-se apagado em seu coração ao roçar de péssimas doutrinas confirmadas por exemplos ainda piores. De volta da Europa, Leôncio contava 25 anos. O pai advertiu-lhe com palavras insinuantes e jeitosas que já era tempo de empregar-se em alguma coisa, de abraçar alguma carreira, que já se tinha aproveitado da bolsa paterna mais do que era preciso para sua educação, e que era mister ir aprendendo, se não a aumentar, ao menos a conservar uma fortuna, a testa da qual teria de achar-se mais tarde ou mais cedo.
Depois de muita hesitação, Leôncio optou, enfim, pela carreira do comércio que lhe pareceu ser a mais independente e segura de todas, mas as suas ideias largas e audaciosas a esse respeito aterraram o bom comendador. O comércio de importação e exportação de gêneros, mesmo em larga escala, o próprio tráfico de africanos, lhe pareciam especulações degradantes e impróprias da sua alta posição e esmerada educação. O negócio de balcão e arretalho, esse inspirava-lhe asco e compaixão. Só lhe convinham as altas especulações cambiais, as operações bancárias e transações em que jogasse com avultados capitais. Só assim poderia duplicar em pouco tempo a fortuna paterna. Com o que tinha observado na Bolsa de Paris e em outras praças europeias, presumia-se com habilitação bastante para dirigir as operações do mais importante estabelecimento bancário ou as mais grandiosas empresas industriais. O pai, porém, não se animou em confiar sua fortuna aos azares especulativos daquele financeiro em botão, e que até ali só tinha dado provas de grande talento para consumir, em pouco tempo e em pura perda, somas consideráveis. Resolveu, portanto, a não tocar-lhe mais naquele assunto, esperando que o mancebo criasse mais algum juízo. Vendo que seu pai esquecia-se completamente dos planos de criar-lhe um pecúlio próprio, Leôncio olhou para o casamento como o meio suave e natural de adquirir fortuna, como a única carreira que se lhe oferecia para ter dinheiro a esbanjar a seu bel prazer. Malvina, a formosa filha de um riquíssimo negociante da corte, amigo do comendador, já estava destinada a Leôncio por comum acordo e aquiescência dos pais de ambos. A família do comendador foi à corte. Os moços viram-se, amaram-se e casaram. Foi coisa de poucos dias. Pouco tempo depois de seu casamento, Leôncio passou pelo desgosto de perder sua mãe por um golpe inesperado. Esta boa e respeitável senhora não tinha sido muito feliz nas relações da vida íntima com seu marido, que, como homem de coração árido e frio, desconhecia as santas e puras delícias da afeição conjugal e, com suas libertinagens e devassidões, dilacerava cotidianamente o coração de sua esposa. Para cúmulo de males, tinha ela perdido ainda na infância todos os seus filhos, ficando-lhe só Leôncio. Lastimava-se principalmente por não ter-lhe deixado o céu ao menos uma filha, que lhe servisse de companhia e consolação em sua desolada velhice. Quis, entretanto, a sorte deparar-lhe, em sua própria casa, uma tal ou qual compensação em seus infortúnios em uma frágil criatura, que veio de alguma sorte encher o vácuo que sentia em seu bondoso e terno coração, e tornar menos triste e solitário o lar, em que passava os dias tão monótonos e enfadonhos. Havia nascido em casa uma escravinha, que desde o berço atraiu por sua graça, gentileza e vivacidade toda a atenção e solicitude da boa velha. Isaura era filha de uma linda mulata, que fora por muito tempo a mucama favorita e criada fiel da esposa do comendador. Este, como homem libidinoso e sem escrúpulos, olhava as escravas como um serralho à sua disposição. Lançou olhos cobiçosos e ardentes de lascívia sobre a gentil mucama. Por muito tempo resistiu ela às suas brutais solicitações, mas, por fim, teve de ceder às ameaças e violências. Tão torpe e bárbaro procedimento não pôde por muito tempo ficar oculto aos olhos de sua virtuosa esposa, que com isso concebeu mortal desgosto. Acabrunhado por ela das mais violentas e amargas exprobrações, o comendador não ousou mais empregar a violência contra a pobre escrava, e nem tampouco conseguiu jamais, por outro qualquer meio, superar a invencível repugnância que lhe inspirava. Enfureceu-se com tanta resistência e deliberou em seu coração perverso vingar-se da maneira mais bárbara e ignóbil, acabrunhando-a de trabalhos e castigos. Exilou-a da sala, onde apenas desempenhava levianos e delicados serviços, para a senzala e os fragueiros trabalhos da roça, recomendando bem ao feitor que não lhe poupasse serviço nem castigo.
O feitor, porém, que era um bom português ainda no vigor dos anos e que não tinha as entranhas tão empedernidas como o seu patrão, seduzido pelos encantos da mulata, em vez de trabalho e surras, só lhe dava carícias e presentes, de maneira que daí a algum tempo a mulata deu à luz da vida à gentil escravinha de que falamos. Este fato veio a exacerbar ainda mais a sanha do comendador contra a mísera escrava. Expeliu com impropérios e ameaças o bom e fiel feitor, e sujeitou a mulata a tão rudes trabalhos e tão cruel tratamento que em breve a precipitou no túmulo, antes que pudesse acabar de criar a sua tenra e mimosa filhinha. Eis aí debaixo de que tristes auspícios nasceu a linda e infeliz Isaura. Todavia, como para indenizá-la de tamanha desventura, uma santa mulher, um anjo de bondade, curvou-se sobre o berço da pobre criança e veio ampará-la à sombra das suas asas caridosas. A mulher do comendador considerou aquela tenra e formosa cria como um mimo que o céu lhe enviava para consolá-la das angústias e dissabores que tragava em consequência dos torpes desmandos do seu devasso marido. Levantou ao céu os olhos banhados em lágrimas e jurou pela alma da infeliz mulata encarregar-se do futuro de Isaura, criá-la e educá-la como se fosse uma filha. Assim cumpriu com o mais religioso escrúpulo, à medida que a menina foi crescendo e entrando em idade de aprender. Foi-lhe ela mesma ensinando a ler e escrever, a coser e a rezar. Mais tarde procurou-lhe também mestres de música, de dança, de italiano, de francês, de desenho, comprou-lhe livros e empenhou-se, enfim, em dar à menina a mais esmerada e fina educação, como o faria para uma filha querida. Isaura, por sua parte, não só pelo desenvolvimento de suas graças e atrativos corporais, como pelos rápidos progressos de sua viva e robusta inteligência, foi muito além das mais exageradas esperanças da excelente velha, a qual, em vista de tão felizes e brilhantes resultados, cada vez mais se comprazia em lapidar e polir aquela jóia que ela dizia ser a pérola entrançada em seus cabelos brancos. O céu não quis dar-me uma filha de minhas entranhas, costumava ela dizer, mas, em compensação, deu-me uma filha de minha alma. O que, porém, mais era de admirar na interessante menina é que aquela predileção e extremosa solicitude de que era objeto não a tornava impertinente, vaidosa ou arrogante, nem mesmo para com seus parceiros de cativeiro. O mimo com que era tratada em nada lhe alterava a natural bondade e candura do coração. Era sempre alegre e boa com os escravos, dócil e submissa com os senhores. O comendador não gostava nada do singular capricho de sua esposa para com a mulatinha, capricho que qualificava como caduquice. Forte loucura! Costumava exclamar com acento de comiseração. Está aí se esmerando em criar uma formidável tafulona, que lá pelo tempo adiante há de lhe dar água pela barba. As velhas, umas dão para rezar, outras para ralhar desde a manhã até a noite, outras para lavar cachorrinhos ou para criar pintos. Esta deu para criar mulatinhas princesas. É um divertimento um pouco mais dispendioso, na verdade, mas que lhe faça bom proveito. Ao menos, enquanto se entretém por lá com o seu embeleco, poupa-me uma boa dúzia de impertinentes e rabugentos sermões. Lá se avenha. Poucos dias depois do casamento de Leôncio, o comendador, com toda a família, inclusive os 2 novos desposados, transportou-se de novo para a fazenda de Campos. Foi então que o comendador entregou ao seu filho toda a administração e usufruto daquela propriedade, com toda a escravatura e mais acessórios nela existentes, declarando-lhe que, achando-se já bastante velho, enfermo e cansado, queria passar tranquilamente o resto dos seus dias de afazeres e preocupações, para que bastavam-lhe com sobejidão as rendas que para si reservava. Feita em vida esta magnífica dotação a seu filho, retirou-se para a corte. Sua esposa, porém, preferiu ficar em companhia do filho, o que foi muito do gosto e aprovação do marido. Malvina, que apesar de sua vaidade aristocrática, tinha alma cândida e boa, e um coração bem formado,
não pôde deixar de conceber logo, desde o princípio, o mais vivo interesse e terna afeição pela cativa Isaura. Era esta, com efeito de índole tão bondosa e fagueira, tão dócil, modesta e submissa, que, apesar de sua grande beleza e incontestáveis dotes de espírito, conquistava logo ao primeiro encontro a benevolência de todos. Isaura tornou-se imediatamente, não direi a mucama favorita, mas a fiel companheira, a amiga de Malvina, que, afeita aos prazeres e passatempos da corte, muito folgou de encontrar tão boa e amável companhia na solidão que ia habitar. — Por que razão não libertam esta menina? Dizia ela um dia à sua sogra. Uma tão boa e interessante criatura não nasceu para ser escrava. — Tem razão, minha filha, respondeu bondosamente a velha. Mas que quer você? Não tenho ânimo de soltar este passarinho que o céu me deu para me consolar e tornar mais suportáveis as pesadas e compridas horas da velhice. E também, libertá-la para quê? Ela aqui é livre, mais livre do que eu mesma, coitada de mim, que já não tenho gostos na vida nem forças para gozar da liberdade. Quer que eu solte minha patativa? E se ela transviar-se por aí e nunca mais acertar com a porta da gaiola? Não, não, minha filha. Enquanto eu for viva, quero tê-la sempre bem pertinho de mim. Quero que seja minha e minha só. Você há de estar dizendo lá consigo, forte egoísmo da velha. Mas também, eu já poucos dias terei de vida. O sacrifício não será grande. Por minha morte, ficará livre. E eu terei o cuidado de deixar-lhe um bom legado. De feito, a boa velha tentou por diversas vezes escrever seu testamento, a fim de garantir o futuro da sua escravinha, da sua querida pupila. Mas o comendador, auxiliado por seu filho com delongas e fúteis pretextos, conseguia ir sempre adiando a satisfação do louvável e santo desejo de sua esposa, até o dia em que, fulminada por um ataque de paralisia geral, ela sucumbiu em poucas horas, sem ter tido um só momento de lucidez e reanimação para expressar a sua última vontade. Malvina jurou sobre o cadáver de sua sogra continuar para com a infeliz escrava a mesma proteção e solicitude que a defunta lhe havia prodigalizado. Isaura pronteou por muito tempo a morte daquela que havia sido para ela mãe desvelada e carinhosa, e continuou a ser escrava, não já de uma boa e virtuosa senhora, mas de senhores caprichosos, devassos e cruéis. Se você gostou deste áudio, deixe o seu like e compartilhe em suas redes. Conte para mim o que você achou escrevendo nos comentários as suas sugestões. Se quiser ajudar com o crescimento deste canal, ative as notificações e assim será avisado sempre que eu publicar algo novo. Obrigada e até o próximo audiobook.